Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu espero que tudo esteja bem com vocês e que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Gostaria hoje aqui de falar com vocês acerca de um assunto que eu acho muito importante. Já falei sobre ele em outros vídeos, em outras mensagens. É quanto à astúcia e à maldade do adversário de nossas almas. A missão dele está lá no Evangelho de João, no capítulo 10. É matar, é destruir, é roubar. Ele é um espírito que não é dotado de amor, compaixão e misericórdia. Ele não tem um pingo de pena de ninguém. Cada vitória que ele tem em cima de uma pessoa, acerca de um assunto, é uma comemoração sem fim. O mal, ele vive espiando a vida das pessoas. Ele tenta, de alguma forma, achar alguma brecha para entrar ali, num determinado ponto e lugar da nossa vida, para causar estragos. E não são poucos os prejuízos que esses anjos maléficos têm dado a muitas pessoas. Portanto, a gente precisa na vida tomar cuidado com o que fala, quando a gente está bem e quando a gente não está bem. Se você está bem, cheio de planos, cheio de sonhos, você deve se resguardar em alguma parte e não sair tocando trombeta para o mundo todo ouvir. São raras as pessoas que têm a condição e o merecimento de terem o nosso coração aberto para elas. Graças a Deus, existem pessoas boas, pessoas de confiança, pessoas de oração. Quando você expõe para elas um plano, um sonho, um projeto, você pode ter certeza, são tão honestas, tão sinceras, tão leais à nossa amizade, que elas vão se esforçar muito. Tiram o tempo dela para acrescentar esse tempo à nossa vida, para nos ajudarem no desenvolvimento daquilo que nós passamos para ela. O nosso sonho é o sonho delas, a nossa vitória é a vitória delas. Mas é aí, para poucas pessoas, se é que você tem alguma em mente em que você possa confiar, você fala alguma coisa, você troca alguma ideia. Dessa maneira você não vai levar prejuízo nenhum na sua vida. Elas sabem guardar segredo. E ali Deus também faz a parte dele. Ele nos guarda. Ele não deixa o inimigo da nossa alma ter acesso a certas informações. Por quê? Estamos agindo com prudência. Estamos agindo com inteligência. Estamos agindo com sabedoria. Agora, se você tem um plano, se você tem um sonho, tem um projeto, e aonde você tem oportunidade, você publica nas redes sociais, pelo telefone fala para todo mundo, numa roda de amigo conversa, conta para todo mundo, aí você está agindo imprudentemente. O inimigo, ele não pode ler pensamentos, mas ele pode escutar, ouvir as palavras. Sem que você esteja imaginando ou pensando, você está semeando o seu plano, o seu projeto em corações que não merecem ter aquela confidência. Logo, nascem desse seu semear imprudente a inveja, a cobiça, o agouro, e daí surge alguma perseguição
E quantos casos desse já terminaram em destruição, em decepção? As coisas não deram certo. Quem precisava saber não sabia, quem não devia saber ficou sabendo demais. E de repente tudo foi por água abaixo. Também, quando você está passando por uma provação, por um momento difícil, da mesma maneira. Poucas pessoas precisam saber disso. Que sejam pessoas que orem por você, que encostem o ombro delas no seu. Aí você, com algum amigo, anjos de Deus na terra, você vai vencer. Tudo que o inimigo quer é que você saia reclamando para o mundo todo, falando da sua vida, das suas fraquezas, das suas impossibilidades, do que você sente. Quantas vezes pessoas que se consideram imerecedoras de uma vitória saem postando, contando para todo mundo isso: não mereço, não tenho capacidade. É tudo que o adversário da sua alma quer escutar, que você não tem condição, que você não tem merecimento, que você não tem condições. E no mais, tem hora que não precisa nem do inimigo trabalhar na vida de uma pessoa dessa. Ela mesma já está profetizando a sua derrota. Ela mesma está profetizando a sua fraqueza, a sua incompetência, a sua incapacidade. O inimigo já fala: contra esse aí, contra aquela ali, nem vou lutar. Ele ou ela já luta contra si próprio, mais cedo ou mais tarde o desastre acontece. E é o que acontece. Tem pessoas que dão campo demais para o mal entrar em suas vidas. Um dia, se acordam ou pensam em acordar, já é tarde demais. Muitas coisas, num tempo, são reversíveis, outras são irreversíveis. É preciso, então, sabedoria e não duvidar que o mal está solto em cima dessa terra e não respeita ninguém. Veja só, se você mostra a sua fraqueza, a sua fragilidade, o inimigo vai em cima de você. Ele não respeitou nem ao Mestre Jesus. Foi uma outra situação. Mas eu quero te falar que o inimigo não respeitou nem ao Senhor Jesus. Vai respeitar a você? Assim que Jesus Cristo saiu lá do Rio Jordão, batizado por João Batista, pelo Espírito Santo ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Ele tinha que passar por aquele processo. Ficou lá no deserto cerca de 40 dias. Enquanto Jesus Cristo estava bem, com um semblante bonito, a pele, a aparência, disposto, o adversário não se aproximou dele. Mas quando o Senhor Jesus sentiu fome, sentiu o fracasso do corpo carnal, aí o inimigo chegou. Quando viu que o Senhor estava com fome, a primeira coisa que ele disse foi essa: usando a palavra de Deus. Se você está com fome, mande que essas pedras se transformem em pães. Isso está escrito. Mas Jesus estava fraco na carne, mas com muito entendimento, muita sabedoria, o espírito preparado para o mal. O Senhor Jesus nunca ofereceu o seu prato para o inimigo colocar a sua comida e ele comer. Nunca. Quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, disponibilizem muitas informações para as pessoas e para o inimigo, é como se você estivesse aceitando o prato que o inimigo colocou ali na sua frente. E ali você alimenta o adversário com o próprio prato que ele estendeu para você. Não faça isso. Não ponha comida no prato do adversário, jamais. O Senhor Jesus disse para o inimigo: nem só de pão viverá o homem. Também está escrito. Mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo pegou o Senhor Jesus dessa vez e colocou lá no alto do pináculo, lá no alto do templo. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito, está lá no Salmo 91, que Deus dará ordens aos anjos ao seu respeito e eles vão te socorrer, não vão deixar que você caia lá embaixo. O Senhor Jesus disse: para trás de mim, não venha com essas ofertas,
Não tentarás ao Senhor teu Deus. Era o inimigo provocando, mas o Senhor Jesus reagindo bem. Por fim, o inimigo coloca o Senhor Jesus num monte muito alto, mostra toda a grandeza e toda a glória do mundo. E astuto, ousado: se você dobrar os teus joelhos perante mim, eu te dou toda essa glória, tudo é meu. O Senhor Jesus estava com fome, estava com sede, mas estava com força no espírito. Só ao Senhor Deus adorarás, a ninguém mais, para trás de mim, porque eu quero ficar em paz agora, eu não te conheço, saia da minha vida. O inimigo se retirou dele. Aí os anjos vieram e serviram ao Senhor, porque ele foi sábio, porque ele não se entregou diante das tentações. Então, meu irmão, seja sábio, seja sábia. Se o momento é difícil, não dê campo para o inimigo tirar proveito disso. Pegue firme com pessoas de oração, com os verdadeiros amigos que estão no seu caminho. Ainda há pessoas que têm o dom da oração e que oram pelo próximo, e você tem pessoas assim na sua vida. E o inimigo, quando vier aí te tentar, você o repreenderá em nome do Senhor Jesus, e ele não vai tirar proveito da sua fraqueza momentânea. Logo, você, vencendo o mal, estará forte novamente, pronto para vencer a sua guerra, porque usou de sabedoria, usou de inteligência, foi paciente e não saiu choramingando a sua vida, reclamando. Se você está com a vida abençoada, tudo deu certo até agora, você já está colhendo os frutos das suas orações. Da mesma maneira, não ponha comida no prato do seu adversário, para que não haja destruição, e sim multiplicação em cima daquilo que Deus já te concedeu para a sua vida. É tanta pessoa que chega para mim, e tem hora que eu não suporto, eu acabo falando: eu estou numa fraqueza, eu acho que Deus não está na minha vida, eu fui buscar uma palavra, Deus não falou comigo, como se Deus tivesse que atender toda a nossa vontade do jeito nosso. Não, Ele vai atender a cada uma das nossas vontades do jeito dele, do jeito que é certo. Tem pessoa que vai na igreja, só quer ouvir a voz de Deus para ela, não entende a palavra, não entende o modo de Deus operar, falta de oração, falta de ler a palavra de Deus. Aí fica com esses choramingos, onde vai chora, fala para o vizinho que não está bem. Um dia eu falei para uma pessoa: gente, mas aí você não consegue parar de atrair o mal para a sua vida mesmo. Aonde você vai, eu estou fraco, eu estou fraca, as coisas não estão dando certo para mim, Deus não está comigo, vou parar de ir na igreja, vou parar de servir a Deus. Ainda fala dessa maneira. Mas aí o inimigo fica com o prato cheio, chega a embuchar de tanto comer. Não faça mais isso. Use o poder da palavra para o bem, para clamar, para pedir. Às vezes a sua boca tem que se calar por fora para a sua alma gritar por dentro, porque tem época na nossa vida que é assim. Eu espero então que você tenha entendido essa mensagem. Tem tempo que é tempo de gritar ao mundo, porque o inimigo treme com esse grito de vitória, é o grito da sua vitória. E assim mesmo, sem detalhes, ele só sabe que você venceu, não sabe o que você conquistou, porque ele não precisa saber. E há tempos que são tempos de angústias. A gente tem que se calar para o mundo e deixar uma voz interna falar com Deus. Só você e Deus, só você e poucas pessoas. Agindo assim, o inimigo foge da sua vida, e quando ele foge, os anjos vêm e te servem e trazem para a sua vida tudo o que te é necessário, tudo o que te é importante, tudo o que vai fazer de você uma pessoa feliz. Creia na bondade de Deus, seja sábio. Entenda, tem tempo que é tempo de falar, mas tem tempo que é tempo de calar. E mesmo quando for o tempo de falar, você tem que saber de que maneira fala. E mesmo que seja o tempo de calar, você tem que saber da maneira que se deve ficar calado. Porque às vezes, mesmo calado, o semblante mostra uma situação. Então, nunca baixe a guarda. Nunca mostre para ninguém um semblante triste.
Mesmo que por dentro a alma esteja sangrando, ela esteja rasgada por uma dor, mostre um semblante o mais alegre possível. Aí chega um tempo para uma pessoa, como falei, que merece a sua confiança. Você até pode chorar no ombro dela, mas ali Deus está te guardando. Ali o inimigo não está vendo aquilo. Porque a gente tem direito de chorar. Tem tempo de chorar. Mas a gente tem que saber que a gente tem direito ao riso. E que o tempo de sorrir chegará na sua vida, como na minha vida tem chegado também. Essa é a mensagem de hoje. Sabedoria, meu irmão. Sabedoria, minha irmã. E a obra será perfeita na sua vida. Que Deus te abençoe. Que o nome de Deus seja sempre louvado.